Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus diário, meditando a palavra. O tema: Os enormes desafios do Papa Leão XIV, parte 5. A nítida divisão no episcopado. A divisão entre os bispos é um fato real e difícil de ser contornado. Este é outro grande desafio do ministério do atual Papa, onde os extremos do conservadorismo e do progressismo é bem claro. Em qualquer organização é normal e saudável que existam posições diferentes. É normal e compreensível que todos não pensem do mesmo modo. Em uma instituição do tamanho da igreja, é normal que haja diferentes opiniões. Mas, atenção, não confundir opiniões diferentes com divisões que afetam mortalmente a vida da instituição. E isso está acontecendo em muitos lugares, com a fuga em massa de fiéis dos templos que estão ficando vazios. A este respeito, é bom estarmos atentos ao que diz a palavra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 ao 14. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja dissensões entre vós, mas que sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Digo-vos isto, irmãos, porque a respeito de vós me foi comunicado pelos membros da família de Cloé que há contendas entre vós, e que cada um de vós diz: Eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ora, Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Portanto, há que se distinguir entre o essencial e o periférico. Em uma instituição, qualquer que seja ela, as opiniões diferentes em assuntos periféricos são normais e concorrem para o crescimento do todo. Isto é bíblico, conforme ensina a palavra, mostrando que os diferentes dons espirituais dos seus membros ajudam o crescimento sadio de todo o corpo. Por exemplo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo para cada um conforme quer. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Assim deve ser na igreja, onde Deus concede abundantes dons, os quais levam a diferentes opiniões. Isto é absolutamente normal para o crescimento e o desenvolvimento sadio da instituição. O que é condenável e diabólico, que mata a vida de todo o organismo, é a divisão em questões doutrinárias, naquilo que é vital e essencial para a saúde do corpo da instituição no seu todo. Jesus menciona isto no Evangelho, quando fazia um milagre e era acusado pelos fariseus de que expulsava os demônios agindo em nome de Beelzebul. Vemos isto no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 22 ao 26. E lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o que era cego e mudo via e falava. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Esta é a questão. Para Jesus,
toda divisão em questões essenciais tem por origem o diabo, porque causa contendas e gera a morte do organismo. A propósito, a palavra diabo vem do grego diabolos, que significa aquele que causa divisão, causa inveja e ódio. Deduz-se que o diabo é o causador da morte em qualquer setor onde atua. O diabo age de forma sutil e dissimulada, porque sempre sobre aqueles que abrem a porta e deixam entrar no coração. Isto acontece até com aqueles que estão à frente do rebanho. Qualquer um que se descuidar está sujeito ao ataque do mortal inimigo de Deus. A propósito, dia desses vi alguém dizer algo assim, abre aspas, vigie bem a sua casa, para que o ladrão não entre para roubar. O ladrão só entra em casa que tem algum bem. Por isso, vigie bem a sua casa. Fecha aspas. Isto é verdade. Se a casa não tiver bem nenhum, o ladrão passa direto. Mas se tem algum bem, ele força para entrar, roubar, matar e destruir. Como disse Jesus, ele é assassino desde o princípio, é mentiroso e pai da mentira. Conforme o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44 e capítulo 10, versículo 10. A divisão entre o episcopado é um escândalo claro e visível, a ponto de que o Papa Francisco chegou a destituir alguns bispos dos seus cargos. Este é mais um desafio que o Papa Leão XIV terá que contornar. Oremos todos para que isto aconteça, para o bem de toda a Igreja. E até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.